Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos começar um trabalho onde nós vamos pintar um regador com hortênsias. Esse é o risco. Aqui coloquei uma sugestão de florzinhas. No teu risco vai assim também, para você ter noção do tamanho da florzinha aqui na hortênsia. Nós vamos começar aqui pela alça do regador. Eu vou usar o branco e o preto e o azul caribe. Você pode pôr outro tom de azul, pode usar cinza lunar. Cinza, o regador ele é cinza, alumínio. Então, se você tiver preto e branco, você tem o cinza, é só misturar. Eu vou começar aqui, ó, na alça e sempre vou colocar a parte clara primeiro, que é o branco. Depois a gente vem colocando os outros, porque é mais fácil você controlar a parte clara do que as partes escuras. Olha, eu coloquei quase inteiro, mas não cheguei nem na bordinha e nem aqui. Agora eu vou colocar o azul na borda. Vou colocar o azul aqui embaixo. Esse veio, passou por cima. Então, o lado de... Aqui, ó, o lado de trás vai ficar escurinho. O lado da frente vai ficar clarinho. Vou colocar já o branco aqui também. Só que aqui eu vou colocar o branco assim, ó, desse lado e desse lado. Eu vou subir com a sombra aqui pelo meio. Esse aqui ficou por baixo. Então, aqui, ó, vai ficar tudo escurinho. Cresço com a sombra aqui pelo meio. Toda essa área aqui. E essa área aqui. Olha como eu coloquei as sombras. Agora, eu vou trabalhar com um pouquinho do preto. É só mesmo para fazer o detalhe. Olha, o preto, ele vai subir sempre em cima do azul. Mas ele não precisa cobrir totalmente o azul. Aqui no cantinho vai ficar bem escuro. Puxo pelo centro. Aqui também no cantinho fica bem escuro. Puxo um pouquinho pelo centro. Aqui só do lado de trás. E agora eu vou lavar o pincel, que é o número 6, que eu tava trabalhando. Eu vou trocar por um número 2. Eu vou fazer aqui no pratinho uma misturinha. Uma pinceladinha de preto, uma pinceladinha de azul. Duas de azul. Com esse pouquinho de tinta, eu vou fazer aqui, ó, a borda. Não é com pincel 0, tá? Tem que fazer com pincelzinho número 2, número 4. Não faça com pincel 0, filete. Aqui também. Aqui também, ó, em cima do risco. Pro lado de fora também. É quase que um contorno, só que com um pincel largo. E de preferência bem aparadinho. E agora, com o branco, eu vou fazer, ó, só um pouquinho de tinta também. Aqui, bem no meio, tinha branco. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou empurrar esse branco. Aqui eu tenho que passar essa parte por cima.
Viu como fez a volta? Aqui, ó, fica bem branquinho esse cruzamento aqui. Pronto, bem definido. Esse acabamentinho aqui com o branco é porque o regador cinza, alumínio, ele reflete mais o branco. Ele precisa de sombras para poder aparecer as voltinhas e parecer o que tá por trás, o que tá na frente. Mas a base dele mesma é branca. Aqui tem que ficar bem certinho. Eu vou terminar esse pedacinho aqui com o 0. Quero descer esse branco na linha até encontrar a linha do outro lado aqui. Pronto. E assim a gente vai alisando, alisando, até não ficar... Não pode ficar croquento, tem que ficar lisinho. Agora nós vamos colocar aqui, ó, dentro desse buraco, a gente vai colocar o preto e o azul. O preto vai mais aqui, ó, nessa área. E depois aqui, assim. Esse cantinho aqui vai mais o azul. Olha como ficou. Aqui coloquei só o preto, aqui o azul e sombreei com o preto, fazendo esse movimento. Essa área aqui, eu vou preencher com o branco. Preenchido de branco, agora eu vou fazer uma sombra de azul aqui, puxando pro lado. Ó, vem sumindo com o azul. Sumindo. Agora, eu vou fazer uma segunda sombra com o preto. Que vem sumindo em cima do azul. Pronto, essa área. Agora, eu vou colocar o branco nesse espaço aqui, de cima dessa linha aqui. Agora, eu vou fazer com azul uma sombra aqui desse lado. E toda essa parte aqui de baixo, ó, dessa beiradinha ali, vou colocar um pouquinho também. Aqui, eu vou trabalhar assim, ó, nesse sentido. Esfumaçando o azul pra cima do branco. Aqui embaixo, eu vou passar o pincel sujinho de azul. Ali no cantinho, aqui, ó, do lado dessa alça, vai ficar uma sombra assim, meio triangular, ó. Aqui embaixo da alça, eu vou colocar um pouquinho também. Pro lado de cá, um pouquinho aqui na beiradinha. Aqui vai ficar claro. E aqui na borda vai ficar escurinho também. Mas vai ficar menos do que aquele lado. Agora, sombrear com preto. Vou tirar no pratinho, porque não pode ser muito, é bem pouquinho. Se ver só com uma pinceladinha, e eu ainda tenho bastante tinta aqui no pincel. Ó, tira bem o excesso. Cantinho fica mais escuro e vem sumindo. Quando você tá trabalhando esse lado, é bem fácil fazer a linha. Esse lado, desse jeito aqui, você não consegue fazer a linha porque o pincel vai sujar para trás. Então, o que que você faz? Você trabalha com o pincel assim, ó. A ponta do pincel tá para fora. Aí é mais fácil fazer a linha.
Pronto aqui. Agora nós vamos fazer esta alça. Primeiro essa parte aqui de trás. O branquinho, que nem precisa chegar aqui e nem ali, porque ali tá por baixo, né? Então aqui vai ficar mais escurinho. Já vou colocar o branco aqui também. Olha, aqui tem que ficar bem branquinho, porque tá por cima. Toda essa volta. Vou deixar um espaço no meio para colocar o azul. Dou uma limpada no pincel. E agora o azul. Aqui no cantinho. Vou puxar um pouquinho assim pelo meio. Aqui. E aqui. Mais um pouquinho de branco ali, vou fechar. Vou deixar o azul bem no meio. Pegando um pouquinho do preto para fazer aqui essa sombra. Ó, o pincel só tem um pouquinho de preto. De forma que eu vou cobrir, vou passar aqui ó, em cima do azul, mas o azul tá aparecendo ainda. Passo o preto bem no meio. Pego o número 2, vou fazer novamente aquela misturinha. Azul com um pouquinho do preto. Vai ficar um cinza bem escuro para fazer aqui a linha de fora, ó. Desse lado aqui, ó, vou fazer também, mas eu não vou cobrir inteiro, eu vou deixar um pouquinho do branco aparecendo ali, tá vendo? A linha mesmo do branco tá aparecendo ali. Do lado de cá também. Depois, a gente pode voltar com o branco para fazer a linha perfeita. Então, agora com o branco de novo, eu vou colocar aqui e vou empurrar esse escuro, para deixar só uma coisinha ali fora. Do lado de dentro também. Aqui eu preciso do branquinho. Aqui vou empurrar um pouquinho também esse escuro. Aqui eu quero que fique bem escurinho. Tô voltando com um pouquinho do preto. Agora, essa linha aqui, toda a volta, a gente vai fazer com o branco. Com o pincel aparado e bem durinho. Você vai fazer essa linha aqui de branco. Ó, esse aqui é um pincel número 0, bem aparado. Eu tô usando a largura do pincel. Não pode ficar torto. Não, essa linha tem que ser bem contínua. Agora eu vou acertar aqui, ó, essa parte branca que ficou por cima. E agora aqui embaixo a gente tem aquele rebite, que eu vou fazer assim, ó, uma sombra. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer aqui, ó, uma bola. Assim. Vamos para a parte de baixo do regador. Eu vou preencher de branco também. Já preenchi aqui e aqui. Eu fiz o desenho reto aqui, só que do outro lado onde tem a alça, eu fiz a alça por trás. Então, aqui não pode ser reto. Aqui, ele tem que fazer isso aqui, ó. Porque esse, ele tá entrando na frente desse.
Então, no seu desenho vai certo, tá? Já vou corrigir. Então, eu vou sombrear. Nossa, já tô pondo os dois. Vou colocar primeiro o azul. Aqui, ó, na sequência daquela sombra lá de cima. Aí, aqui vai fazer a curva. Toda essa área aqui atrás da hortênsia vai ficar escuro. Então, e trabalhando nesse sentido. Vou pôr um pouquinho de sombra embaixo aqui também. E agora eu vou com um pouquinho do preto. Lavei meu pincel para poder espalhar um pouquinho melhor. Você viu que mesmo colocando escuro, aqui, ó, deu uma diferença. Ali bem escuro para dar profundidade e aqui ficou um pouquinho mais claro. Essa parte aqui, eu vou colocar o azul aqui embaixo. Depois vou puxar um pouco pelo meio. Aí, agora, eu vou colocar um pouquinho do preto da mesma forma. Coloco ali e venho esfumaçando, puxando ele aqui pelo meio. Sempre deixando aparecer o azul. Vou trocar de pincel, pegar o número 2. Vou pegar um pouquinho do azul misturadinho com preto e vou fazer aqui Aqui sempre tem uma emenda. Então, eu vou fazer assim, ó. Colocar um pouquinho dessa sombra. Ainda azul misturadinho com o preto. Pra fazer aqui, ó, o contorno mais escurinho. O contorno de cima também. Essa parte ali, eu vou preencher com azul e preto. A misturinha. Sem lavar o pincel, eu já vou fazer um brilho aqui, ó, com branco. Agora, eu vou pegar o branco e vou trabalhar... Não quero fazer assim, porque tá fazendo sombra aqui, a luz tá indo embora. Eu vou empurrar esse contorno. Olha, eu faço o contorno, depois eu ponho o branco bem na área de luz e vou empurrando aquele contorno pra fora, pra ficar só uma nuance de escuro ali fora, pro lado de fora. Aqui eu vou dar uma pincelada assim. Esta área aqui é uma área profunda. Então, eu vou preencher também com preto e azul. Aqui, preenchi com preto e azul. Pro lado de cima e pro lado de baixo tem uma ligeira sombra. Então, agora você vai fazer o quê? Você vai pegar com o pincel 2 um pouquinho do branco e vai colocando aqui, ó. Tá vendo essa área clara? Aqui você vai colocar assim umas pinceladinhas de luz com o branco. Não precisa ser uma pincelada inteira, contínua, tá? Pode ser assim de pedacinhos. Só com um pouquinho de tinta. E você pode fazer a mesma coisa do lado de baixo. Como tem um pouquinho de sombra ali, o branco puro, ele vai aparecer. Pronto essa parte. Vou dar uma pinceladinha de branco aqui nesse rebite, que já secou, só para dar um ponto de luz aqui nesse rebite. E agora, vamos trabalhar o chuveirinho. Vou colocar aqui, ó, o branco.
Na parte de baixo aqui, nessa linha bem branquinho. E nessa área aqui, o azul. Vou descer com esse azul pelos ladinhos. Termino com ele antes de chegar aqui. E assim vou trabalhar com preto também. Essa parte aqui, eu vou deixar o branco aqui dentro. O azul desse lado de fora. Os furinhos vão sumir, mas depois você olha no risco e vai ser bem fácil colocar. E um pouquinho do preto lá no contorno. Ui! Coloquei muito, então vou tentar puxar. Vai ficar muito escuro, vou pôr um pouquinho do azul em cima. Deu uma esfumaçada, você viu que não tá reto. Ele tem que ficar meio arredondado, aqui, ó. Vou fazer os cantinhos bem certinhos. E os furinhos, aqui, posso fazer com o cabo do pincel. Eu vou dar uma pincelada de preto aqui, ó, no pratinho. Tá? Deixo ele mais ou menos da mesma altura. Aí eu vou pegar, sujar o fundinho do pincel. Vou colocar um bem ali em cima e o outro bem aqui embaixo. Depois, na sequência, vou colocar um aqui desse lado e o outro desse lado. Depois, coloco um em cada meio. Não tá ficando bem inteiro porque eu tô colocando de lado. Você tem que colocar o pincel bem de pezinho. Olha o que acontece. Por causa da câmera aqui, não vai aparecer. Mas coloque o teu pincel bem de pé. Que ele vai ficar o furinho bem redondinho. Depois, dois aqui no meio. Eu vou arrumar os meus. E com aquele pincelzinho 0 ou 2 bem aparadinho, você vai fazer uma beiradinha de branco. Tô trabalhando aqui, ó, em cima desse escuro. Você viu como o escuro aparece quando você aperta o pincel? Fica aquele escurinho no fundo. Bom, vai ficar assim meio tortinho, porque esse é um regador meio velho. Assim. Bom, a aula de hoje nós vamos parar por aqui, porque já é quase 6 horas e a minha luz natural praticamente já acabou. Então faz muita sombra e eu quero continuar isso daqui na outra aula. Primeira parte concluída. Esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até a próxima aula!